gente, mais um programa do Barro. E olha, ela falou que tudo isso um dia ia acontecer, ela foi a primeira naquela temporada. E agora ela veio de novo aqui com a gente, né, representando aí o mês de maio, que é o Dia das Mães. E eu sei que tem várias histórias com as tuas filhas, hein? Sim, sim. Eu sei que tem muita história aí, que você é uma mãezona. Seja muito bem-vinda, Tina Ramos. Você vai ser sempre bem-vinda. Eu que aqui. agradeço cada dia mais o convite que você me faz, que é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Claro. E para falar de um assunto tão maravilhoso, que é ser mãe Sim. e cuidar de filhos, né? Sim. Para mim, a gravidez foi algo que mudou minha vida. Não? Então, eu tenho 2 filhas abençoadas, que eu tive a honra. E não deu tempo de ter um menino, hein? Não deu tempo, né? Não deu tempo. Também Mas as duas também já é o suficiente. Eu parei, porque senão teria o quê? Uma fábrica. Meu pai teve 19 filhos. Nossa, mas o Sérgio correria esse risco? Olha a cara dele ali, eu não disse nada. Eu não disse nada. Você acha que correria esse risco? Ele ia ter mais uns 3, vai. Ele correria. É que por ele tinha Ele mais fala uns até 3, hoje. né? Não quer ter outro, não? Não é normal, todo mundo tem mesmo. Mas a mulher teve com 60 anos. Filho, também, É só verdade. fazer o tratamento que consegue É ter. verdade. É um pouco mais dificultoso, mas tem. Uhum. Que legal. E aí, então, quando foi a primeira, quem foi a Mitty? Mitty. A Mitty foi a primeira. Na hora, tua vida mudou completamente. Como todo mundo fala, poxa, muda, quando você é mãe, muda tudo. A responsabilidade agora é grande. Mas só que no seu caso era diferente, porque você tinha que cantar, tinha que fazer as coisas. E o que eu ia fazer com a minha filha? Você carregava ela pra tudo quanto é lugar. Todos os lugares. Eu lembro, eu com 17 dias, que Meu tinha Deus, tido que Mitty, eu já estava em cima do palco Que cantando. isso, gente? E aí eu Você corria... falava, ó, segura aqui um pouquinho, que eu vou cantar ali e já volto. Não, era assim mesmo, não era brincadeira. Eu falava pra Amanda, ó, faz aí alguma coisa que eu vou ter que dar mamela no carro. Mas o legal dessa hora é que quando a mulher é crente, tem sempre aquelas irmãs que ajudam. Fala, não, vem cá, irmã, eu seguro. Sempre Eu tem. esquento a mamadeira, eu faço alguma coisa, né? Sempre É tem. bem isso. Eu ia para a igreja, né, com a Mitty no colo, com bolsa, com mamadeira, com tudo. E aí as irmãs da igreja sempre diziam assim para mim: fique tranquila, deixa ela aqui comigo que a gente cuida. E aí eu fazia a obra de Deus. Nunca foi impedimento. Que Nunca. coisa. E às vezes tem mulher que coloca isso, né? É. Uma desculpa, aproveita e põe uma desculpa. É verdade, Né? é. Já não vai dar, eu não vou poder, mas hoje todo mundo gosta, ajuda. É. Ainda mais quando é gêmeos, alguma coisa assim, a Sim. igreja sempre colabora, né? Sempre Exatamente. ajuda. Então você fez essa loucura. Com a Foi. primeira foi assim. Foi. E aí a gente decidiu que quando o Mitty tivesse 6 anos, nós teríamos outro. E aí foi exatamente o assim. segundo filho, que viria, eu perdi com 3 meses, Nossa. seria um menino. Ai, não E aí eu perdi. E aí o médico falou para mim que eu não teria mais filho. Né? Você não pode... Ele disse isso, né? né? Ele disse isso. O médico. Mas o médico dos médicos falou assim: muito antes do que tu pensas, China, eu te darei outro. E aí, logo em seguida, eu Meu, perdi. eu imagino como vocês devem ter ficado com a notícia. Nossa, foi muito triste. Eu imagino. Toda mulher, infelizmente, passa por isso. Né? Uma É. boa parte, eu acho. Acho que fizer uma pesquisa, dá pra ver que muita mulher passa por isso. Né? É. Olha, já tive uma gestação que perdeu e tal, e você também não foi diferente. Não foi. E foi interessante porque eu não senti dor nenhuma. No dia que eu perdi, eu desejei comer algo, ele saiu procurando para trazer para mim. O bebê mexia Que muito. fica com umas vontades malucas, Nossa, né? uma vontade louca. E aí, De comer as coisas. E aí, quando foi na madrugada, eu perdi meu bebê. E aí o médico falou que foi algo que aconteceu na diferença sanguínea, né? Que eu sou A negativa, ele é positivo. E aí ele disse que houve essa diferença. Mas Deus é tão maravilhoso que eu perdi um bebê com 12 de junho de um ano. No ano seguinte, no dia 21 de junho, eu já estava tendo a MID. Que disse que não ia ter mais. Que não ia ter mais. O médico disse isso. O médico disse isso. É verdade. Que coisa. Mas aí, então, às vezes a gente nunca entende, né, o propósito, o que acontece. Talvez poderia até nascer com uma deficiência, com alguma coisa. E seria. Ele seria disse, meio que isso também, né? Ele disse que teria uma deficiência. Geralmente, quando perde, acontece isso, né? É doloroso para uma mãe, mas também você para para pensar, poxa, mas ali minha vida seria completamente diferente. Sim. Como que é cuidar de um filho especial, né? É verdade. Pra lá de especial, é verdade, vamos se dizer. É verdade. Ia ser mais difícil, ainda mais você que é sempre agitada, com uma agenda, ia ser mais difícil, talvez, para poder levar. E as igrejas hoje, não sei se você enxerga isso, mas tem muitas que ainda não estão preparadas para isso. Você não vê mais uma rampa para um cadeirante, para um departamento mais para autista, ou síndrome de Down. Você costuma ver isso muito ou não? Vejo sim. Pouco você vê inclusive, isso. eu gostaria até de dar um alerta, né, para as igrejas, porque nós precisamos. Tem muitas mães com filho assim, né? Tem muitas crianças assim que precisam de um cuidado mais que especial. Né, de uma atenção mais que especial. Paciência, né, com essas crianças. E às vezes eles não têm esse preparo para fazer esse tipo de recepção. E aí fica difícil, né, para aquela mãe. Tem gente que até fala assim, eu não vou levar meu filho, eu não vou poder ir na igreja, porque vai ser difícil. E usa isso como desculpa até. Também. Né? E fala assim, não vou poder ir porque a igreja não tem aquela estrutura, né? Ou talvez a criança vai ter uma crise, alguma coisa. Mas hoje também tem profissionais preparados em várias igrejas, em vários lugares, que pode também
fazer isso, né? Ter esse cuidado. Então, sua vida foi mudando, você teve a Midi depois. Sim. E foi a mesma coisa também. Saía com uma, saía com a outra, Levava levava as duas. Quando dava, levava as duas. Quando não dava, ele ficava com uma, o bispo ficava com o meu esposo e eu ia com a outra. Quando o Mitch tinha que cantar, porque a Mitch começou a cantar com 3 anos de idade, 3 para 4 anos. Isso. Então, quando a Mitch tinha que cantar... Que criança desenvolvida é essa, demais, né? E aí eu tinha que levar as duas, porque a outra estava amamentando. Né? Entendi. E aí eu tinha que levar as duas assim. Mas Deus foi bom comigo, sabe? Porque nunca barrou. Foi impedimento, foi barreira, foi dificultoso. Não, nunca foi. Sim. Era cansativo para elas a viagem de avião, chegava com dor de ouvido, cansativo por Você causa já dos estava horários. acostumada, de eu boa. já estava acostumada, né? Mas elas eram mais difíceis. Elas dormiam no estúdio, sabe? Mas elas preferiam estar perto de mim do que distante de mim. Sim, e também pra você ia ser chato, né? Por deixar minha filha o tempo todo com outra pessoa, né? Sim. Tipo assim, alguém cuida por mim. Não é? E esse contato com a mãe, né? É muito difícil esse lado, né? Esse ponto. E olha o resultado de estar perto. Olha a Mitty, o que faz hoje, sim. né? Onde é que a Mitty aprendeu a gostar de música? Dentro de estúdio. Exatamente. Viajando em cima dos palcos. Não tinha pra onde correr, não tinha. Mas no caso, a Midi já não tem muito esse lance com a música. A Mitty canta muito bem, a Mitty canta, mas compõe, ela prefere fazer outra mas coisa. O lance de Mitty é Forças Armadas. Entendi. Mitty tá até agora encaminhando já. Nossa, que doideira isso. É verdade. Tipo assim, olha, posso até ter tido esse dom também, mas o meu negócio é outro, né? Que legal, porque cada um, Deus vai dando de uma maneira, né? A mídia é de um jeito, a mídia de outro. É interessante que toda vez que eu posto alguma coisa que ela faz comigo, essa semana mesmo, eu fui fazer uma igreja e ela chegou lá. Aí quando chegou, o bispo é muito amigo que viu o Midi. Quero convidar aqui a Midi para estar louvando, a pastora Midi para estar louvando. Ela veio, né? E ela veio, toda despachada, ela veio. E aí eu postei esse vídeo. Nossa, pipocou no meu Instagram. Toda vez que eu posto algo dela, as pessoas gostam muito. Mas ela, pessoalmente, particularmente, ela diz assim para mim, mãe, eu não quero passar pelas lutas que a senhora já passou. Apesar de eu admirar a sua carreira, o seu ministério, sabe? Tudo que a senhora faz, eu não quero sofrer o que a senhora sofre até hoje. Então, eu acho que isso marcou muito, porque elas participaram muito de perto de muitas coisas que eu vivenciei, sabe? Sim. De perseguições, de lutas, de humilhações. Então, elas passaram junto comigo e perceberam que, na mente delas, né? Minha mãe não merecia passar por isso, então eu não quero passar. Entendi. Entendeu? Apesar de ter o dom, de ter o talento, eu deixo elas livres para escolher o que quer fazer, né? Sim. São isso mulheres... é uma coisa interessante, de deixar ela livre para escolher. Às vezes, muitos pais impõem isso, né? Muitas mães falam, olha, eu quero que você faça isso, quer decidir pelo filho, que aí acaba frustrando, né? Por isso que muitas vezes até acaba mudando de igreja ou até não fica mais, porque a mãe fica ali em cima, não deixa ele ser livre para ele escolher. Olha, mãe, o meu departamento é o departamento infantil. Sim. Mas a mãe quer que o filho fique lá na frente cantando. Não, mas o meu negócio é esse aqui. Olha, o meu é pregar, o meu é só limpar o banheiro da igreja, é só cuidar dessa área. Então tem muito disso, né? Eu acho que às vezes a mulher cristã acaba errando nesse ponto. Sim. Você também sente isso? Sim, sinto. Ou percebe, às vezes até aconselhando alguém, alguma coisa assim? Percebo e aconselho muito na igreja, porque observe, a gente não pode querer realizar os nossos sonhos nos nossos filhos. Sim. Uma coisa é eu gostar de cantar, uma coisa é eu ser bispa de uma igreja, presidente de um ministério, pregar a palavra e forçar minhas filhas a vivenciarem isso. Claro que elas cresceram dentro da igreja, todas elas, as duas, participaram de todas as áreas ministeriais da igreja, todas duas são pastoras, mas não foi por imposição. Foi pelo próprio chamado. Porém, eu deixei sempre elas livres para escolher qual área que você quer fazer, o que você quer fazer, o que você quer seguir, sabe? Então, a Midi, ela pendeu para essa área militar, né? Tá adentrando em nome de Jesus esse ano como sargento, entendeu? Então, assim, é necessário que a gente dê liberdade, como o Senhor nos dá. Sim. Né? Sem você perder vê a felicidade dela, né? E fazer aquilo que ela gosta. Sim. E como mãe vai apoiando. E sem perder a sua fé e sua intimidade com Deus, pessoal. Né? E como mãe você vai apoiando. Olha, filha, por mais que às vezes até os pais não concordam. Falam, poxa, é uma coisa meio perigosa, é meio difícil. Mas olha, se é o que você quer, aquilo que é bom, então tudo bem, vamos apoiar. Eu acho que o Senhor nos guarda em tudo que a gente escolhe. Sim. O Senhor nos protege, nos livra, né, de muitas coisas. E o Senhor permite todas as coisas, né? Eu sempre tive um comportamento com elas desde a adolescência. Tem muitas mães que dizem assim, eu levei meu filho para a igreja ainda criança, mas na adolescência se perderam. Olha, as duas estão hoje adultas, casadas, mas nunca desistiram de servir a Deus. Por que será? Porque na adolescência elas tinham amigas que não eram cristãs, mas convidavam elas para ir para aniversário, para as festinhas dentro de casa. E eu nunca disse para elas assim, não, você não pode ir lá.
Não, você é cristã. Não, você não pode estar na casa de fulana. Jamais. Porque eu acredito muito, Barroco, que Deus, ele ama todos. Claro. E se você alicerça E bem você seus também filhos... é isso que eu ia falar. Entende? Você estava ensinando, elas já sabiam. Sim. Entendeu? Que, olha, eu vou estar ali, o meu comportamento é outro. Por isso que eles convidavam e respeitavam. Sim, e respeitavam muito. Eu só dizia para elas, que a Mitty falou uma vez também que a gente estava conversando, ela disse sobre isso. Exato. Então eu só dizia assim, olha, tal hora eu quero você em casa. Porque se você passar de tal hora, você não vai mais para festa nenhuma. Então, você só obedece o horário de chegar em casa. Então, eu deixava as duas. O pai levava sempre e buscava quando ele podia. E quando ele não podia buscar, elas tinham que vir para casa no horário. Então, elas iam. Engraçado que sempre chegavam antes do horário determinado. E eu disse assim, já voltaram? Falou, mãe, é porque começou a ter um clima assim de umas músicas, eu deixava elas decidirem. Afinal de contas, elas tinham que sentir até onde elas podiam ficar. Sim, entende? Sim. E por causa disso, elas nunca tiveram aquela curiosidade de saber por que eu não posso estar lá. Entendi. Por que eu não posso ir na casa da minha amiga? Gente, entendeu? Que interessante isso. Olha, tá sendo um workshop, tá sendo uma aula. Entendeu? Muito interessante. E é verdade, você tem que fazer o seguinte, olha, eu tô deixando você escolher, mesmo que elas mudassem de rumo, mesmo que elas mudassem de caminho, de direção, falar, olha, a minha parte como mãe também eu fiz. Né? E que muitas mulheres acabam até se frustrando com isso, e que depois querem brigar, expulsam os filhos de casa. Eu acho o pior erro isso aí. Que acontece muito disso. Eu vejo muitos casos de, olha, eu cresci na igreja, eu estava lá, mas eu não quero mais saber, porque a minha mãe fazia isso. Dentro de casa era uma coisa, lá na igreja era outra. E acontece muito disso, né, Bispa? Muito. Infelizmente. Você já viu um meme ou uma musiquinha também que fala, eu queria que minha mãe fosse em casa como ela é na igreja. Eu já vi falar sobre isso. Muito disso, de, olha, lá dentro de casa ela grita, ela xinga o meu pai, faz um monte de coisa, e aqui na igreja tá como se nada tivesse acontecendo. Não que a mãe não vá, nem isso, tá, gente? Não é que a mãe não vá corrigir, não vai dar uns tapas também, que merece, né? Merece. Às vezes merece uns tapas, merece um... A Mitty toma uns piauzinhos daqueles. Ela fala sempre isso pra mim. Às vezes a pessoa merece tomar uns tapas e tal. Mas não é isso que eu tô dizendo. É aquela coisa de você ser tão severa na hora que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Entendeu? Você tá estressada com uma coisa e descontar no filho. Nada a ver. Entendeu? Muitas mães brigam com o esposo e descontam nos filhos. Exatamente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu sempre conduzi minhas filhas da seguinte maneira. Se você tiver paz, o Senhor se faz presente. Então, a melhor coisa que você pode ter é paz. E outra, respeito não se consegue com o filho gritando. Para mim, o grito, ele denota outra coisa. Minha mãe, o esporte favorito dela é gritar. Até hoje ela grita, ela pratica bem esse esporte. Não. Na minha concepção, o grito, ele pode até amedrontar o filho, mas não traz respeito. Respeito é você olhar nos olhos, você dizer assim, com muita seriedade, eu não quero que você faça isso. As minhas filhas, até hoje, elas falam assim, brinca, porque ela fala assim, olha, vamos parar que minha mãe já mudou o olhar. É meu olhar que muda. Na hora que eu falo com elas. Então, assim, elas sabem até onde pode ir, até onde pode brincar, até onde... Sabe? O limite está nos olhos, não está no tom da voz. Sim. Entendeu? Isso já vem de muito tempo, né? Muitas pessoas passaram por isso, desde os avós e tal. Que, olha, se você passasse no meio, quando a pessoa estivesse conversando, já era outra coisa, né? É verdade. Então, você vai levando isso para gerações, sim, né? Que, infelizmente, hoje tem muitos que estão crescendo já bem... É verdade. Bem terríveis mesmo também. Tem uns que já estão crescendo bem desenvolvidos. Mas isso não quer dizer que, claro, a mãe também não vai cumprir o seu papel, né? Olha, você tem que corrigir, mas também tem que ter um limite para isso. De, olha, não é que você vai, filho, você tá ali, você faz o que você quiser. Não é isso. Dentro da sua casa, beleza, ok, você dá umas regras, mas também depende, tem esse limite, né? De que, olha, se ele tá de boa, deixa ele lá, deixa ela lá, né? E eu vejo muitos casos mesmo de que, olha, minha mãe tá dentro da igreja, e lá é uma coisa, em casa é completamente outra. E por isso que não... meu filho não vem. O meu marido não vem. Eu oro tanto, faço tanto e não vem. Poxa, mas às vezes é a sua atitude, né? Eu vou falar uma coisa para você. Eu tive uma conversa com uma obreira minha, obreira do meu ministério. E eu vi a obreira discutindo com outro diácono. E aí chamei os dois. E chamei a atenção, conversando. Naquele momento eu fui mais psicóloga, porque eu também sou formada psicóloga da psiquiatria cristã. Que legal. Então eu fui mais psicóloga do que a bispa da igreja. E conversando, cheguei no ponto onde precisava chegar, daquela agressão dela toda falando com o diácono. E aí ela abre assim para mim e diz assim, meus filhos têm medo de mim em casa. Só que na igreja ela é uma diva. Ela é super delicada. Naquele dia ela discutiu com o diácono. Parece que nada está acontecendo, eu falei, né? como? Seus filhos têm medo de você? Ela desabou. Ela fez, meus filhos falaram pro meu tio que tinham medo de mim. Aí eu disse, agora a gente vai conversar de outra forma. De que maneira você está criando seus filhos? E aí comecei a conversar e descobri que ela descontava nos filhos todas as suas frustrações,
né, pelos pais terem abandonado ela, né, porque um ficado filho dela é de um marido que não deu certo. E ela vive sozinha, cuidando desses 2 filhos sozinha. Então, toda a frustração... Às vezes tem todo um histórico, né, antes, não é uma coisa meio assim, de repente. Tem um histórico que precisa ser entendido, que você falou. Exato. Como psicóloga precisa ser tratado primeiro, né? Exatamente. Olha, tem gente que já vai julgando, mas aquela mulher é assim, ela faz isso. Bom, peraí, tem um histórico, olha, são filhos de pais diferentes, talvez ela tá vivendo uma vida que ela não queria, atrapalhou muitos planos dela, mas precisa curar essa parte primeiro, para depois ela, né, saber como lidar com os filhos. Se não curar o interior que está ferido, machucado, ela nunca vai conseguir permitir que o Espírito Santo trabalhe nela. Sim. Entendeu? Então, há uma dificuldade muito grande dela ser trabalhada no espiritual exatamente por esse problema que há dentro dela. Né? Problemas hereditários, familiares, muito delicados, que somente com uma conversa bem profunda, bem, sabe, espiritual, que podemos chegar no íntimo dela. E dali em diante, ela se melhorou muito espiritualmente, se melhorou muito como mãe. Eu imagino. Entendeu? Eu imagino. Então, acontece muito isso hoje com muitas mães. Uma pergunta que eu vou fazer para você, Barró. Você já viu, na época dos nossos pais, dos nossos avós, terem tantos problemas de ansiedade e depressão? Não. Olha a época de hoje. É verdade. Hoje crianças estão depressivas, ansiosas. Sim. E às vezes os pais são tão atentos com outras coisas que não vê. Nossa, por que tanto essa menina não sai desse quarto? Exatamente. Por que não troca nenhuma conversa? Eles eu tô na coisa. Espera aí, olha, vai, fica no celular aí. E sai, né? E às vezes tá gritando vai socorro, permitindo, né? que exatamente. E tá ali gritando, mas olha, espera aí, fica pra lá. E não fala, e acontece verdade. muito disso. Mas não quer dizer que isso também não vai acontecer fora da igreja, Sim, tanto dentro ou fora. Seja aquela mulher que é cristã ou não, de qualquer religião, do que for. Exatamente. A mãe em si, como todo, como o pai também. Como vai chegar o dia dos pais, a gente vai falar a mesma coisa. Mas a mãe e o pai em si precisa ter esse alerta, esse sinal de que, olha, pera aí, tem um ponto ali onde meu filho tá gritando socorro, eu não percebi. E você está falando uma coisa muito séria, porque você falou assim, não só a mãe cristã, mas como também não cristã. Eu acredito hoje que nós temos que dar até um alerta num todo, mas principalmente as mães cristãs. Porque muitas acham assim, basta eu estar dentro da igreja, que tá tudo, bem. Não tá tudo bem. Eu levo meu filho lá e tá bom. Não, eu levo meu filho na igreja. Mas você tem que ter o diálogo de mãe. Você tem que entender seu filho. Você tem que Sua filha sempre foi de conversar de tudo mesmo? De tudo. Mesmo não teve vergonha de falar ou de perguntar qualquer coisa? Principalmente com o pai. Tudo. Legal isso, interessante. Tudo. Mas é de tudo, até hoje. Sabe? Da vida pessoal, da vida sentimental, da vida íntima com o marido. Tudo conversa comigo, pai. Como a gente está falando aqui, tem filhos que às vezes querem ter esse diálogo com os pais e não conseguem, ou tem medo. Exatamente. Ou medo da reação dos pais. Às vezes olha, vamos conversar sobre coisas sexuais. Às vezes até o bloqueio vem dos pais. Entende? Hoje, as minhas filhas, até hoje, casadas, conversam com o pai e comigo a respeito de tudo. Sim. Porque desde criança... Se os pais não forem os melhores amigos, quem é que vai ser quem mesmo, vai ser, né? Não é? E mesmo morando na Bahia, mesmo estando lá, todos os dias elas ligam pra gente e conversam. Liga, faz chamada de vídeo. Faz chamada de vídeo todos os dias. Todos os dias ligam. Mitty até fala assim, mãe, tô enchendo seu saco. Né? Eu falo, não, filha, pode ligar. Né? Por quê? Porque a gente sempre teve essa relação, sabe? De amizade, de companheirismo, sabe? A gente sempre costumou a falar assim, nós 4 seremos sempre assim, um pelo outro, né? Então, agora meus genros, né? Você vê que meus genros para mim são meus filhos. Tanto o marido da Mitty quanto o marido da Mitty. E eu vejo mesmo a forma que eles tratam você. É muito legal isso, muito interessante. E eu vejo mesmo, viu, gente? Isso aí é comprovado. A gente que está por perto percebe isso. Que nem ele te trouxe um, aqui te trouxe. Da outra vez também o outro trouxe e tal, sem nenhum problema, sem nada, assim. Fui muito bem recebido também sempre na casa da Mitty. Muito legal. Isso é muito importante. A gente vê que já vem de uma educação. Já vem de vocês isso, né? Ela aprende tanto com a mãe quanto com o pai. E eu queria aproveitar esse momento até para falar com as mães, né, os pais, de um modo geral, né, que têm filhos cristãos ou não cristãos, que não somente a importância de estar na igreja, mas de ter Jesus dentro de si. Porque estar... de manter isso, de ser assim o tempo exatamente. todo, né? Estar é uma coisa, e ser é outra. Porque, às vezes, eles só querem exigir que o filho vá à igreja, mas dentro de casa não vivencia, sabe, esse amor a Cristo, essa experiência com Deus na sua particularidade. Então, o filho, ele não é bobo, ele observa. Ele fala, peraí, minha mãe quer exigir tanto que eu seja cristão, mas ela não está sendo cristã como deveria. Sim, né? Que aí é aquele meme que a gente falou. Eu queria que minha mãe fosse igual ela é na igreja, né? Então, é preciso você verdadeiramente viver isso. A Mitty, ela sempre fala, isso me dá até orgulho quando eu vejo as entrevistas dela. Eu vi quando ela fez com você, vi quando ela participou também da minha live, ela falou, ela disse, olha, tudo que eu vivo hoje como cristã é resultado daquilo que eu vejo minha mãe dentro de casa. Então, o seu papel dentro de casa é muito mais forte
sabe, para os filhos, do que como você é na igreja. Exatamente. Porque como você é na igreja, você está mostrando para todos. E por isso que hoje elas tratam o marido delas assim, conforme ela viu a mãe e o pai junto, Exatamente. né? Exatamente isso. Ah. Pode falar que eu vou apertando aqui, sabe que não tem padrão. Aham. A Midi sempre... a Midi sempre fala assim para mim, eu quero ter um marido igual ao meu pai, mas para eu ter um marido igual ao meu pai, eu preciso ter uma mulher igual à minha mãe. Ela sempre fala isso, sabe? É verdade, interessante. Olha aí, então, eu sou grata a Deus pelos meus genros, que eles sempre procuram visualizar como meu esposo me trata, para tentar tratar minhas filhas. Porque eles dizem que dê certo. E todo mundo viver em família em harmonia. Viver em família em harmonia, exato. São 35 anos casada com esse homem. E eu digo sempre assim, eu tenho muito orgulho do meu esposo pelo fato dele ser meu eterno namorado. Ele não mudou. Depois que casou. Tá o aqui, tempo não gente. muda. Ele acompanha também tudo, né? Ele tá sempre junto. O negócio é assim, ó, eu não canto, quem canta é minha esposa, mas eu acompanho. Eu tiro a foto, né? Leva ele me ajuda lugares. em todas as vezes que eu tô fazendo isso desde sempre mesmo. Desde sempre. Que legal isso. Entendeu? Agora, então, no Dia dos Pais, é você que vai estar aqui. Porque ele tá sempre quietinho, nunca fala, né? Então agora você ele tá sempre junto. Então, ser mãe não é somente gerar o filho, né? É cuidar, é conduzir. Por isso que hoje é difícil essa coisa do honrar o pai e a mãe, né? Eu até brinquei aqui, falei uma vez com o Alex que passou aqui, eu falei, cara, eu acho que honrar o pai e a mãe que presta, né? Falei, porque tem muitos que é muito difícil. Por exemplo, como que a menina vai honrar aquele pai que abusou dela durante anos? Imagina. Isso é muito difícil. É difícil, é muito difícil. E se ela não honrar, ela tá tão errada assim? Não tá, porque é sentimento. Eu acho que tem coisa que você não consegue, aquele sentimento dela de que, olha, eu não vou conseguir. Por mais que eu tente, eu sei que tem Deus em tudo, tal, mas não vou conseguir. É complicado, viu? E Deus vai olhar e falar, tá bom, eu te entendo até, né? Acredito eu, pensando assim, olha, eu te entendo, que é uma coisa muito difícil de ser curado. É como difícil. Você vai estar todo dia dentro da tua casa, você olhar, ou permitir os teus filhos ficar perto do teu pai, sabendo o que ele fez, É verdade, né? é complicado. Então é muito difícil essa coisa do honrar o pai e a mãe. Mas você sente também que essa coisa de honrar o pai e a mãe, não necessariamente seja esse pai ou essa mãe, que um dia jogou numa caçamba de lixo. Não, mas olha, eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe, que fazem o papel de pai e mãe. Porque o pai e a mãe não é só aquele que faz, o filho que gera o filho. Sim, às vezes tem uma tia que cuidou. Cuida. Um exemplo, se hoje a minha irmã falecesse, eu estivesse cuidando dos meus sobrinhos. Então, olha, eu tô sendo o pai dele. Então, eu sempre fui mesmo. Então, então eu sempre cuidei deles. Mas é aquela coisa de, olha, você entender de que você tem aquela pessoa, aquela figura masculina ou feminina, como um pai ou uma mãe, ou aquela avó que criou o tempo todo, ou uma madrinha, alguém, sei lá, né? É como se Deus quisesse dizer, honre aquela pessoa que cuida de você. Exatamente. Honre, né? Para que você seja honrado também. Porque muitos pegam esse texto e falam assim, mas como que eu vou honrar? Como que a Bíblia fala para honrar a mãe que fez traiu a filha, que fez isso, que fez não sei o quê, ou aquela que roubou o marido da filha e sumiu. Assim, então, gente, mas aí você tem que entender o que quer dizer realmente isso de honrar o pai e a mãe. Mas é o pai e a mãe que faz o papel de pai e mãe. Esse daí não é, porque uma mãe jamais faria uma coisa, uma mãe mesmo, um pai mesmo não faria. Com certeza. Não teria esse tipo de atitude. Não teria. E eu tenho um caso, assim, na igreja, é interessante. O pai separou da mãe, a menina tinha 2 anos de idade. Só que a mãe mora em cima, num sobrado, e o pai mora embaixo. E o que acontece? O pai não fala com a mãe de forma nenhuma e não olhava na cara dela. Então, assim, ela cresceu convivendo com um pai estranho, com um pai que não olhava para ela. E aí, quando eu vim a conhecer essa menina, tinha 12 anos. Foi quando ela entrou na igreja. Hoje ela já está adulta e casada. Aí ela falou exatamente isso para mim. Ela disse, como eu vou honrar meu pai, como a Bíblia diz? Ela me disse isso com uns 20 anos, mais ou menos. Como eu vou honrar meu pai, como a Bíblia diz, como a Bíblia me impede? Se nem a minha bênção, eu dou a bênção, ele não responde. Ele não olha para mim. Você está entendendo? Ela falou comigo. Então tem casos e casos, né? É difícil para a pessoa. E ela, nossa, vai para o inferno por causa disso. Não, ela vai... Não é. Ela tá aquela sendo ruim, rancorosa, mas não é, gente. Envolve sentimento. E isso é uma coisa muito difícil. E você sabe onde eu vou aí? Eu vou e volto e pego Jesus falando. Quem não é por mim, é contra mim. Exato. Quem não se ajunte, que se espalhe. Que se espalhe. Meu Deus, que forte. Não é? Isso, é verdade. É claro que ele está dizendo que nós precisamos respeitar, entender, não, é meu pai, é minha mãe, mas ele não está querendo essa aproximação. O importante é que você não queira mal aquela pessoa. Porque eu também tenho um pensamento, Wellington, de que o seu livro da vida é escrito por você e não pelo que a pessoa faz com você. Então, o que você faz? Como eu disse a ela, eu disse, olha, se seu pai não quer ter um relacionamento com você, você não pode deixar de respeitá-lo como pai. Permanece falando com ele, bom dia, a benção. Ele não vai responder, de uma hora ele responde. Mas não deixe de respeitá-lo. Você não precisa estar grudada com ele, você não precisa ser obrigada
a amá-lo, né? Você tem que cuidar e zelar para que você não crie ódio, rancor, mágoas, porque aí você vai trazer para a história da sua vida. É diferente, entendeu? Eu sempre falo isso. Se uma pessoa te machuca, vai estar escrito no livro da vida dele, que ele te machucou. Mas não pode estar escrito no livro da sua vida que você foi ferido. Por quê, bispa? Porque se eu sentir mágoa, eu vou sentir raiva. Se eu sentir raiva, eu vou querer vingança. Exatamente. E vai vir para o meu livro da vida. Eu não quero isso no meu livro da vida. Então, o que é que eu faço com essa pessoa aqui que me persegue, sabe? Que me calunia, que me irrita? Eu oro. Senhor, tira de dentro de mim todo sentimento que possa causar dano à minha história espiritual. Tira de mim, Senhor. Eu só peço a Deus que tire do meu coração toda mágoa, todo ressentimento, mas eu não desejo mal de maneira nenhuma a outra pessoa. Então, eu acho que é bem isso, sabe? É você não desejar mal, é você não querer o mal do outro, mas você amar aquele que cuida de você como se fosse seu pai e sua mãe. Acho que deve ser isso aí. Bispa, a gente está falando de tudo isso e eu achei até legal hoje a gente ter esse bate-papo diferente, né? Pode ser que a gente fale de música, gente. Calma aí que a gente vai chegar lá também. E o Érico passou por aqui com a gente e eu achei uma coisa muito interessante. Ele foi o nosso segundo convidado dessa temporada. Ele cantava na igreja, estava no grupo de louvor, chegou a ter uma namorada, tudo, mas ele falou, olha, eu fiz tudo que eu podia fazer. Ele sofreu muito, calado, chorou muito. Todo aquele sofrimento de que, olha, só faltava tirar minha própria vida para acabar com isso, né? Infelizmente, né, ele não fez, felizmente, quer dizer, ele não fez isso, graças a Deus ele não fez isso. Mas ele falou que fez de tudo, subiu no monte, fez campanha, fez tudo que ele podia fazer. Mas ele não conseguia tirar isso dele, não conseguia explicar o que acontecia espinho na carne, com ele. né? Ele hoje tem um marido, né? Mas o que eu achei interessante no caso dele é que a mãe não deixou de amar porque ele foi assim, né? É difícil para uma mãe aceitar isso no começo, aceitar que eu digo assim, entender, né? Que aceitar talvez não vai aceitar não vai mesmo, aceitar, mas vai respeitar e vai entender. Sim. E aí ele falou isso, ele falou assim, olha, minha mãe continua na igreja, eu ainda continuo em casa orando, às vezes eu ponho louvor, eu gosto de conversar com Deus, eu não esqueci daquilo que minha mãe me levou desde criança, dos princípios, de tudo da Bíblia e tal, não esqueci disso. E aí eu fico pensando nesse ponto, você também como uma bispa, deve aparecer várias pessoas também, olha bispa, descobri que minha filha é assim, que meu filho tem essa condição, então é difícil para essa mãe cristã hoje ter um filho assim, porque muitas manda para fora de casa. Sim. Já teve vários casos que passaram por aqui, não foi ao ar, mas falou nos bastidores de que, olha, minha mãe me botou para fora. Como que ela, minha mãe, tá na igreja e me bota para fora? Entendeu? Tem gente que não fala mais com os pais, porque os pais colocou o filho para fora. Olha, você é assim, falando bem rasgado, olha, você é viado, então você vai embora de casa e isso aí é do demônio, você tá com o demônio, você tá com o diabo, é pecado e some daqui. Né? Teve um caso, eu não posso dizer o nome, mas quase sai sem querer o nome, de um rapaz que infelizmente tirou sua própria vida por causa disso. Por conta disso. E a mãe falou assim, o que tem que ele fez isso? Ele estava com o demônio, ele estava com o diabo. Eu falei, gente, mas era o filho dela. É o filho. Tipo assim, independente de qualquer coisa, mas é um filho, né? Sim. Pode ser até um filho que use uma droga e faz uma outra coisa, mas olha, você tem que lutar pelo teu filho até o fim. Sempre. Né? É. Então, quando vê esse tipo de caso assim, que é bem extremo, até brinco falando que o assunto é polêmico, mas é porque as igrejas têm medo de falar esse tipo de coisa ele gosta de falar de qualquer assunto. Entendeu? A igreja tem medo de conversar, de alertar. Que eu acho que se tudo isso fosse falado antes, você evitaria muito problema futuro. Sim. Mas e quando é esse caso que é muito difícil? Poxa, o cara fez de tudo. Mas será que ele vai mesmo pro inferno? Será que ele vai mesmo? Porque ele já, olha, ele não tem mais o que fazer. Que foi o caso de muitos que já passaram aqui. Sim. Que, olha, eu tentei, mas não deu. E agora, como que faz? Mas também pensando pelo lado da mãe. E o que a mãe faz numa hora dessa quando... Olha, eu acabei de saber que meu filho acabou de me contar. Acabei de saber disso, ou a minha filha. O que uma mulher cristã, uma mãe cristã pode fazer numa hora dessa? Você como mãe também, se caso fosse com você, como você também agiria, como bispa, como você fala numa hora dessa? A Bíblia diz que Deus ama o homossexual, mas ele abomina o homossexualismo. Sim. Então, se ele ama... Por que a mãe vai deixar de amar? Sim. Ela vai permanecer amando esse filho. E eu acredito que a oração, o amor, muda toda a situação. Em primeiro lugar, é uma escolha de cada um, né? Ele escolheu o caminho que ele escolheu, sabendo que Deus abomina o homossexualismo, mas Deus ama ele. Sim. O amor de Cristo permanece com a pessoa. Sabendo que aquilo traz até consequências, Entende? né? Porque hoje por tem que eu vou deixar de amar? Quer bater, quer agredir. Sabe que vai correr esse risco também, né? Ele vai ter que assumir tudo isso. A mãe também fica preocupada, pô, meu filho sai, de repente alguém vai lá e quer, sei lá, matar, fazer alguma coisa assim, que tem pessoas que fazem isso. Agora hoje, eu né? faço uma pergunta aqui, Wellington.
essa mesma mãe, vamos supor que ela seja uma missionária, que ela seja uma evangelista. Uma bispa, uma pastora? Uma bispa, uma pastora. Ela deixaria de amar alguém que procurasse ela na igreja? Com Pedindo oração situação. com a mesma situação? Não. Porque é fácil quando é com o filho dos outros, né? E na quando verdade, é o meu, né? a pergunta que eu faço é essa, porque quando você trata bem alguém que você nem conhece e o seu da casa você condena, você está errado. O erro está em você. Exatamente. Porque Cristo, ele disse que ele é amor. E o amor de Cristo supera todas as coisas. Sim. Assim como eu tenho a escolha de ser bispa de uma igreja, de ser cristã, de ser serva, né? Vamos tirar os cargos, de ser serva de Deus. Eu fiz essa escolha. O outro também tem a escolha dele. E Deus, ele dá o livre-arbítrio de escolher o caminho que a pessoa quer seguir. Agora, a decisão se vai para o céu ou para o inferno, aí só cabe a Jesus. Só cabe a Deus. Sim. Nenhum de nós temos condições de dizer assim, olha, fulano vai para o inferno, o outro não vai. Não temos condições. Agora, até mesmo que não é a gente que decide não, isso. a gente que decide. Agora, amar alguém, eu acho que é uma decisão nossa, sim. Assim como também tem Amar o pessoas próximo que como a você si vê mesmo. que, sei lá, bagunçou a vida inteira e naquele momento ela foi ali, aceitou Jesus e morreu e pronto, e acabou. A Entendeu? história dela foi assim. Aí fala, mas aí tá fácil. E eu que fiquei esse tempo todo dentro da igreja, ele morreu ali, foi fácil pra ele. Mas, né? Então, e tem muitos que é, pensam assim, exatamente. tá? Que fala, mas eu fiquei aqui 35 anos aqui dentro da igreja. O outro, um dia só ali, naquele momento, ele, mas e o outro que tava na cruz, do lado? Exatamente. O outro tava lá na cruz, reconheceu ali, tava ali do lado, né? Ele reconheceu e falou, hoje mesmo você vai estar com o paraíso. Não foi nem outro dia, foi hoje. Exatamente, que fez Hoje todo mesmo você tipo vai de estar coisas comigo. erradas. Ele também pensou no último momento, olha, reconheceu no último momento, né? O A gente não importante sabe a intimidade da pessoa com Deus. Ele pode Exatamente. muito bem também, no momento dele, até mesmo no último de vida, de falar assim, olha, agora sim eu entendi, me arrependo de tudo e acabou. Ou como também pode morrer e Deus decidiu, não, eu quero trazer, porque ele falou a verdade pelo menos, não ficou escondido lá dentro da igreja, que infelizmente acontece muito disso hoje. Tem muitos casos, mas olha, era isso que eu ia falar. tem muitos casos que, olha, Porque assim, eu muitos estão prefiro que dentro da fale igreja, logo, muitos estão dentro da igreja e estão fingindo. E ele falou, É esse muito rapaz que pior. veio aqui que eu dei exemplo, o Érico, ele falou assim, olha, eu tive um relacionamento, eu tive uma menina, mas eu não queria mais falar pra ela, eu não queria mais ficar mentindo pra ela. Sim. Ou uma coisa de fachada, eu não queria estar mais ali na frente da Sim. igreja, cantando e tal, olha, tá E vivendo aqui, isso sendo que é uma só mentira, de não, eu aparência. não quero. Então eu prefiro ser um frequentador ali da igreja, prefiro seguir aqui do jeito que eu tô, do que eu ficar ali na frente mentindo. Aí eu pensei, eu falei, poxa, mas nesse caso ele não tá errado, ele tá falando a verdade. Mas se o outro que prega sai e finge que nada tá acontecendo? Então ainda sai julgando os outros, ainda tem isso. Sim. Né? Tem Sim. aquele cara que é casado. Ainda é e tá pior. dentro da igreja fazendo isso. Tá com aquela mulher de fachada. De fachada. E tem Tem gente que é pastor. pregadores, tem Pregadores, pastores, exatamente. Ele não pode dizer o falar. nome, mas quase sai. Exatamente. Que eu já vi em bastidores, Sim. o cara deixar a mulher num hotel e ele tá no quarto com o outro. O cara Sim, lá. sim. Eu falei, Existem gente, mas peraí, vários. você não é a esposa deles? Pois é. A igreja não chamou ele e a esposa, eles tinham que estar dentro daquele hotel e eu... Pois Aí eu é. fiquei pensando, eu falei, mas tudo bem, né? Cada um é cada um. Por isso que eu digo que naquele grande dia vamos ter muitas surpresas. Sim. Sabe? O importante é que a gente entenda que a palavra de Deus diz que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas Sim, e ao sim. próximo. Sim. Né? E nesse caso a gente vê, né, Bispo, que a maioria dessas pessoas que tem o desejo, que gosta, que tá ali e tem essa condição, eles dão mais valor e têm mais compromisso que os outros. Eu ia falar sobre isso. Eu já vi muitos, É. eu conheço vários que falam assim, eu não posso contar isso pra ninguém, Aham. mas olha, independente de qualquer coisa, eu tô aqui dentro. Tem muitos que falam assim, olha, não tô fazendo nada, não tô saindo nem com homem, nem Aham. com mulher, eu não tô fazendo nada. Eu tenho esse sentimento dentro de mim, luto com isso todos os dias, que é uma luta Sim, diária, uma luta mas eu diária. tô aqui dentro fazendo aquilo que Deus me chamou. E assim, já confidenciaram, muita gente já confidenciou Sim. isso comigo. Eu falo, gente, mas olha que coisa. Eu falei, tô vendo essa pessoa todo dia aqui, tá com a maior dedicação, maior amor do mundo. Eu falei, pô, essa festividade está acontecendo porque essa pessoa se dedicou, fez tudo isso. É. Eu falei, mas será mesmo que esse problema aqui, que ela já identificou, que já falou, que está lutando, que está fazendo, vai interferir em alguma coisa lá na frente? Eu fico pensando nisso às vezes. Aham. Eu falei, mas ele tem mais compromisso do que aquele diácono que não está aqui agora. Eu falei, o cara chegou primeiro, já limpou a igreja, já fez tudo isso. Eu falei, porque ele tem prazer, É. mesmo ele sabendo que É. tem aquele erro, Aham, né? aham. Ele tá ali fazendo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, então tem alguma coisa errada. Ele já, pelo menos, ele confidenciou isso com alguém, ele já disse a verdade, já é um bom Sim, passo. já é um primeiro passo. Né? É. Olha, eu falei pelo menos para alguém, não estou mentindo. Eu só não estou tenho a necessidade de dizer para os outros. Sim. Mas eu estou aqui falando pelo menos para um e para o outro, que eu sei que vão me aconselhar, vão me ajudar em oração, não vai me olhar com aquele olhar de julgamento. Ih, Sim. lá vem aquele. É. Ih, não sei o quê. Então tem muito disso. As igrejas estão com essa deficiência Muito grande. de receber um trans ou quem Sim, for sim.
qualquer gênero, o que for, de olha, independente disso, a gente está recebendo você, não o que você faz, o que você deixa de fazer. A gente está recebendo você como ser humano. Você está precisando de alguma coisa? Está faltando alguma coisa na tua casa? Então vem cá, a gente vai te ajudar. Ser humano, né? Tem o departamento social da igreja que vai fazer isso por você. Está faltando isso mais à igreja e as mães também entender que, olha, independente disso, é meu filho, eu vou lutar com ele até o fim. Sim, até porque tem mães que têm filhos traficantes, drogados. Né? Que também, para elas, é muito difícil conviver com isso. Mas elas aceitam muito mais, elas aceitam muito mais do que dizer que tem um filho homossexual. Então, assim... Sim, eu já vi muita mulher falar assim, meu filho seja bandido, do que ele ser gay. Então, assim, sabe, eu prefiro que minha filha seja, né, falou palavrão, do que eu falei, gente, ela prefere que a filha fique na rua fazendo isso com um monte de gente, do que... Eu falei, mas como que pode uma mãe falar uma coisa dessa, gente? Eu falei, que doideira. Eu tenho amigos homossexuais, amigos mesmo, amigos de conversar, é aquela coisa, como você falou no início, aceitar a situação, não, mas amar. Sim, respeitar, entendeu? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a amar. Sim. E quando a pessoa precisar, a primeira pessoa que ele vai perguntar vai ser você, que vai procurar você. Bispa, pode orar por mim? Sim. Bispa, olha, agora eu entendi, eu quero definitivamente mudar. Isso. Olha, eu vou fazer o máximo. Eu vou procurar aquela pessoa que sempre apoiou. Exatamente. Ele não vai procurar aquele que ficou olhando com o olhar de julgamento. Às vezes, a transformação da pessoa não vem exatamente pelo julgamento que há dentro da própria casa. Sim. Pelas perseguições, pelas palavras que são ditas. Tipo assim, ele olha aquela pessoa dentro de casa e vê xingando, vê falando coisas para ele. Ele fala, eu não quero ser crente igual a você. Exatamente. Sabe? Eu não quero servir a um Deus dessa forma. Exatamente. Entende? E aí como vai reparar essa situação? Entende? É muito difícil. A forma de se reparar isso é verdadeiramente encontrar amor. Porque o Senhor é o próprio amor. Né? Sim. Ele ama, o que ele ama não é a carne, ele ama a nossa alma, é a nossa alma que ele deseja. Né? Então, a carne, ela morre, ela fica. Agora, a palavra de Deus diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Através dele, há transformação. Tem que haver uma transformação. Como você falou, que a pessoa lutou, a pessoa tentou, mas não chegou ainda o fim. Sim. Jesus ainda não voltou. Exatamente. Ainda há tempo de haver uma transformação. Enquanto isso, e como a gente falou, mesmo que ele ainda volte, ou que aconteça qualquer coisa, a gente não sabe a pessoa em si sozinha. Sim. O que ela conversa, o que ela sabe. De repente Deus olhou e pronto, beleza. Como também vai ter aqueles que, infelizmente, vai acontecer isso. Como tem muita gente de saião, de cocó, que está fazendo tudo errado. Só cobrindo o corpo, mas cometendo muitos erros aqui na mente. Sim. Né? E nos seus esconderijos. Sim. Porque muitas pessoas se escondem atrás das vestes espirituais. Né? Porque muitos pensam assim, não, se eu botar um saião e botar um milho debaixo do braço, botar um cocó, eu já sou a perfeitona. E não é. Porque eu vou falar uma coisa para você, olha, o lugar onde eu encontrei o maior número de pecados foram nas igrejas mais tradicionais. Sim, você entende? Exatamente. E eu digo isso com toda a segurança, porque... É verdade, sim. Eu falo isso sem medo, porque eu converso com pastores que conversam comigo, entende? Então, assim, por quê? Porque há a proibição de coisas que deveriam ser falado escancaradamente, aberto. Porque muitas pessoas vivem em busca... Até mesmo essa coisa da veste, como você falou. Beleza, a pessoa ir com uma calça de uma cor é uma coisa, agora aquela que chama atenção é outra. Mas você tem que ter a forma de falar, olha, irmã, você sabe que também... É difícil você entrar nesse estabelecimento com essa roupa. Irmão, você também vem com essa roupa e tal. Você saber falar com a pessoa, né? Não já olhar com aquela cara. E já julgando. Ou já de falar, a pessoa não vai voltar nunca mais, ainda mais se for um visitante. Com certeza. Entendeu? A pessoa não vai, como vai reparar, né? Tem coisas que é muito difícil, né, Bispo? Eu imagino você como tem essa liderança, coisa toda. Para esse assunto aqui é muito difícil de reparar. Né, seja em relacionamento, o que for, até mesmo a casais, eu imagino que deve ter diversos, né? Como tem? De falar, poxa, aconteceu essa situação, a mulher não vigiou, nem o cara, ou ao contrário, o cara também não vigiou, e olha aí, como que eu vou reparar? Como vai trazer essa mulher de volta? Como vai trazer esse cara de volta? Os casamentos hoje estão muito difíceis, exatamente. As pessoas culpam o celular. Celular não fala, celular não tem atitude. Quem tem atitude é o ser humano. Claro. Né? As pessoas isso falam, aqui que controla é a gente. É a gente que controla. Se eu quiser, eu vou lá e acesso uma coisa que é ruim. Se eu quiser. Se eu não quiser também, é a mesma coisa o controle da televisão. Tá bom, eu vou lá e tá aqui, tá legal. Isso aqui tá chato, eu vou lá e tiro. Aí a gente não faz isso, tá assistindo um filme, aí esse filme tá muito parado, tá muito ruim. Você vai lá e troca. Você quer ver problema? Quando o casamento é assim, olha, o que mais vem a mim. Bispa, ele não quer deixar eu pegar no celular dele, ele põe uma senha que eu não posso abrir. Aí tem problema. Como é que eu não posso pegar no celular do meu esposo e ele não pode pegar no meu celular? Aí tem problema, entendeu? Então são coisas que as pessoas, mesmo dentro da igreja, continuam fazendo. Entendeu? Então, assim, a gente não pode achar que somente lá fora que tem problema. A igreja está cheia de problema. A realidade é essa. Agora, aonde é que nós vamos sanar esses problemas? Quando as pessoas partirem para dentro da igreja em busca de Cristo. O que está faltando é as pessoas estarem na igreja em busca de Cristo.
As igrejas hoje, eu sinto, Wellington, que as pessoas estão esquecendo que aquele local é um local de busca espiritual, não de encontro de amigos. Sabe? Não para encontro de bater papo, vou encontrar fulano, vou ver... Não, você tem que ter um encontro real com Deus. Enquanto as pessoas não botarem isso definitivamente em suas mentes, não vai haver transformação. Sabe? É como você falou. E por conta disso, está havendo um grande bloqueio nos altares de se falar verdades. Não, eu não posso falar isso, senão a igreja vai esvaziar. Eu vou falar. Não, eu não vou falar isso, porque esse fulano vai se machucar. Pera, eu não estou falando para fulano. Eu estou falando de um modo geral. O que Deus mandar, e o que Deus mandar vai ser dito. Entende? Exatamente. Então as pessoas, por exemplo, quer ver? Eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui agora. Ai, que bom, estou achando interessante isso. Eu vou falar a respeito da morte daquela cantora de Salvador que abalou as estruturas do Brasil e do mundo. Quando você fica sabendo que aquele marido dela era um pastor. Supostamente. Supostamente. Eu vou te explicar que não era. Aí o de outro, jeito nenhum. Não, tudo que o outro que faz parte também da corja dele, um bispo. Aí um presbítero. O outro que era baixista da banda que tocava para ela. Vivia todo mundo na mesma casa. E a história real foi que ela descobriu o caso do marido dela com esse bispo. Quando ela descobriu no celular, ela foi perguntar a ele. Quando perguntou, pronto, ela descobriu, tem que morrer. Porque ele não queria perder as visualizações dele, das lives que ele fazia. E hoje as igrejas estão fazendo muito disso. Entendeu? Vamos abafar esse aqui, o outro a gente pode malhar. Exatamente. Mas esse aqui nós vamos abafar porque ele traz gente. Você entende? Imagina, esse congresso vai ficar cheio com ele aqui. E aí todo mundo começa a meter o pau. Principalmente aí a igreja, aí o pastor. Mas vai saber se o cara é pastor? Ele não congregava, ele não, olha, eu não via a história, ele não tinha a história nenhuma. Números, nenhuma. Né? Mas ele tem 1,5 milhão de seguidores. Mas a única coisa que ele fazia, sabe o que era, Wellington? Problema. Ele só fazia o quê? Filmar os outros eventos e botar na TV Shalom. A vida dele era filmar eventos. Mas ele não pastoreava, ele não tinha um ministério. Até hoje ninguém sabe quem foi o pastor que consagrou esse rapaz. Quem foi? Ele foi consagrado por quem? Ninguém sabe. O outro bispo lá acabou de cometer o assassinato e foi para um altar pregar, como se nada tivesse acontecido. No outro dia ele estava no altar pregando na igreja. Então, hoje é acontecido também até questão de abuso, um monte de coisa. Várias mulheres vêm falando que vários bispos ou diácono, presbítero, quem for, assediando muito as mulheres. Muito. Chama pra salinha, chama não sei pra onde. Você entende? E aí ninguém... mas esse aqui não pode falar nada. Não, vamos dar um jeito, vamos fingir que nada aconteceu, né? Você entende? Então, tipo assim, aí fica tudo abafando o caso e virando um tapete cheio de podridão embaixo. E aí, como você vai reparar isso com a vítima? Você está entendendo? É difícil. É muito difícil, gente. Porque a pessoa que está convivendo com isso, ele está observando que ele está mais sujo do que o mundo. Está mais sujo que lá fora. Exatamente. E quer me dar lição de moral? Exato. Você entende? Então, que altar é esse? Como é que esse altar vai ter respaldo para ensinar, para conduzir vidas? Exatamente. Entende? Então, é mais ou menos isso. Da mesma forma, a mãe, voltando para a mãe, as mães em casa. Então, não importa o que você está vendo lá fora, não importa o que você está vendo na televisão, nas redes sociais, a respeito do evangelho. O importante é como você... O banheiro era ali mesmo, eu podia ir no outro aqui. O importante é como você está com Cristo. O importante é como você está vivenciando suas experiências com Deus. Imagine, Wellington, de tudo que eu já passei na minha vida, que nunca pude contar de verdade, expor. Um dia, quem sabe? Sabe? Mas muita coisa que eu já vivenciei, muitas coisas que me levaram a até desistir de seguir a Cristo. Nossa. Mas por que eu continuo? Porque Cristo não tem nada a ver com os problemas aqui da terra. Cristo não tem nada a ver com a falsidade. É com Ele. Deus não tem nada a ver com a falsidade que te fizeram, com as mentiras que criaram a seu respeito. Deus não tem nada a ver com as invejas. É da pessoa. Fez, né? Entende? Então, o meu relacionamento é com Cristo. Que sensacional esse bate-papo. Entende? É com Cristo. E com Ele, meu amado, vale a pena passar qualquer situação para alcançar a glória dele sobre a minha vida. Isso que é importante. Exatamente. Isso que é muito importante. A gente viu aí o que aconteceu também no ano passado aí com aquele rapaz, né? O Pedro Henrique. Exatamente. Que estava também lá e eu fiquei pensando, falei, gente, imagina a família, a mãe, né? As pessoas hoje também têm muito... Eu não estou julgando, tá, gente? Cada um faz o que quer. Mas, assim, eu não acho legal compartilhar o momento também com o cara. Também acho o vídeo que eu falo, poxa, ninguém pensou na mãe do cara, no pai. na mãe do pai. Porque eu não quero ficar toda hora passando na internet toda olhando. Hora. Ai, meu filho desmaiando lá, caindo lá. Você entendeu? Eu concordo com Olha, isso. o meu irmão, o meu tio. Um momento acho que de dor. muito senso, né? Falta. Para as pessoas hoje isso. Tá, não estou criticando, não. Quem fez isso, tudo bem. Fez porque achou que tinha que fazer. Achou bonito porque, o cara foi um arrebatamento, sei lá, o cara morreu de uma morte natural e tal. Se também Deus achou que era hora de levar, é ele que decide tudo, pô. É ele que desliga a tomada. Quando ele desliga, acabou. Né? Exatamente. Ele que decide tudo. Mas eu acho que mostrar esse momento, a mãe em si ou o pai, é muito difícil nessa hora. Ficar vivenciando aquilo o tempo todo. A esposa com a criança. Nossa.
novinha, com um bebê que acabou de nascer. Então, assim, com meses, né, que tinha nascido. Então, é muito difícil. É doloroso. As pessoas estão perdendo mais o senso. É a mesma coisa de chegar num velório, que eu vejo muito isso, nossa, mais muito. Chega no velório e fala, mas ele morreu com Deus. Aí foi pro inferno, né? A pessoa tá com saudade daquela pessoa, tá chorando, tá sofrendo ali. Mas, ele foi pro inferno, ela foi pro inferno. É verdade. Não tinha Deus, não tinha ninguém, não. É verdade. Falei, gente, mas isso não é o momento de você ficar falando isso. É verdade. Não fala nada. Fica só ali, apoiando a pessoa, porque, você tá num momento de dor. De dor, né? E você vai ficar pensando nisso numa hora dessa? Não, você pode pensar depois, mas ali não é hora para poder falar isso. É verdade. As pessoas estão perdendo o senso completamente. Disso, né? Perdendo o sentimento, perdendo o amor. Imagina se fosse com você, fizesse um Amit ou Amit, alguém ficar compartilhando esse monte de vídeo. Meu Deus. Meu Deus. Você entender como mãe, beleza, Deus aprovou e se levar, vai ficar aquela dor e tudo. Mas você fala, pô, não quero ficar vendo esse vídeo toda hora impulsionando minha filha desse jeito, pô. E é assim, parece que quando acontece algo desse nível, as pessoas parecem que não vou parar de expor enquanto estiver dando visualização. O importante para eles são as visualizações. Que é o que a gente está falando esse tempo todo. Né? Hoje, quanto mais status tiver, quanto mais seguidores essa coisa tiver, é importante para a igreja, vai chamar a atenção. Você acha mesmo que essa igreja não dobrou os membros? Ou talvez não, depois que aconteceu isso com esse menino lá. Sim. Nessa igreja, foi a última igreja que o cara cantou. Você entendeu? E ao vivo ainda, porque o cara tava numa live. Ao vivo isso aconteceu. Então, você acha que não foi mais? Deus, então tá ali, pô, olha o que aconteceu, olha esse reboliço que aconteceu lá, então eu quero ir mais ali. Já começam a criar tantas outras situações, né? E criar outras situações. Eu até imagino você como bispo, sei lá, acontece coisa no culto, vou falar, agora que eu vou vir mesmo nessa igreja, com essa intenção. Exatamente. Aí a pessoa chega lá e muda tudo, não acontece nada. É verdade. Deus fala, não, hoje eu não vou fazer isso só porque você tá com essa intenção. Porque o operar de Deus, ele atua na hora dele. Né? É que nem eu falo, na hora que você está ali pregando, que Deus fala, se você está sentindo de vir aqui na frente, receber uma oração, vem agora. Sabe, Deus vai usar o canal, aquela pessoa que está lá no altar, naquele momento. Não é acabar o culto e a pessoa fala assim, agora sou eu, é comigo que Deus vai falar. Vai falar, bispo, dá para a senhora falar comigo agora, orar por mim agora? Eu canso de falar, gente, eu estava no altar pregando, era naquele momento. Era naquela hora. Porque a partir daquele momento que a pessoa vinha a você, ele está vindo a você, e não a Cristo. E não a Jesus. E às vezes acho que até de uma forma grosseira que você está dizendo, mas não é. Fala, gente, olha o movimento que aconteceu todo o culto, você ainda quer mais alguma coisa do quê? Depois de tudo que aconteceu. Mas você sabe que acontece isso na Bahia direto? Acontece um mover tremendo durante o culto. Acaba o culto, faz aquela fila de gente para você orar. Parece que não entendeu, né? Parece que não entendeu o culto. Vai ter que começar tudo de novo esse culto? É verdade. Vai ter que começar tudo de novo esse culto? É verdade. Meu, que doideira isso, né? É uma doideira. O ser humano parece que ele fica desligado. Que aproveitam disso, que aí vê que a pessoa também está fragilizada, muitos pastores e tudo, fala, vamos aproveitar, faz aquela fila, faz aquela oração toda e aproveita desse momento, Exatamente. Né? O que está acontecendo... E mexe muito com a emoção da pessoa, exatamente o que eu ia falar. Fala coisa que não aconteceu, coisa que Deus está falando coisa, isso é uma emoção para mexer, né? Eu acho isso um absurdo. O que está causando hoje nas pessoas, esse sensacionalismo nas igrejas, é esse bando de mentiras, sabe? De profecias que a gente vê que são profetadas. E a pessoa esquece que ela está brincando com vidas, brincando, né? Com vidas e com o Cara, isso é uma coisa muito séria. É muito séria. E a consequência é muito séria. O preço que se paga é muito alto. É muito entendeu? Alto. Porque assim, Deus, se você for analisar bem, Deus não vai deixar isso barato. Vai deixar barato. Deus não vai brincar com o sentimento de ninguém. Nunca, isso sabe? Nunca. Então a gente vê, quando você é muito ligado no Espírito de Deus, quando você tem muito compromisso com Deus, você percebe nitidamente quando é Deus fazendo, quando não é. Sim, a gente sabe? Quando é o operar de Deus, quando não é. A gente percebe. E é um sensacionalismo que fazem. Olha, eu fui no evento uma vez com meu esposo e fiquei nos bastidores. Wellington, eu vou contar isso para você aqui, sem dar nome nenhum, mas eu vou contar a história. Claro. Eu estava lá atrás e aí eu estava com meu esposo, então tinha mais ou menos uns 10 pastores lá atrás que estavam responsáveis. Eventos grandes, sim, né? Que estavam responsáveis por essa conversão. E aí eu estou vendo aquele murmurinho, aquele buchicho que pega um pedaço de, parecendo de fígado. E toma ele botar na mão e pegou um copo com álcool e botou lá e tá aqui na mão. E eu estava lá atrás. Então eu estava vendo, né? Eu e minha esposa, aí tá lá sentada. E tô vendo tudo. Ia começar o teatro depois, só que eu não estava sabendo. O espetáculo. Aí quando tá lá no meio do evento, né, da convenção, aquele pastor, chega me arrepio, aquele pastor fala assim para uma mulher, vem aqui você que agora o Senhor vai expulsar esse tumor que está em você. Exatamente ele que estava com um pedaço do fígado na mão. Aí era um pedaço de carne, alguma coisa. Era fígado mesmo. Era fígado. Aí eu peguei, eu olhei assim, eu falei para minha esposa, mas não foi ele que pegou aquele negócio lá? Falei para minha esposa, eu estava no altar. Aí foi. Aí ele enfiou a mão na barriga da mulher, e diante que enfia. E aquilo foi melando o vestido da mulher. Foi melando o vestido da mulher de sangue. Entende? Foi melando o vestido da mulher. Só que ninguém sabia, só a gente estava lá atrás. Que estava no altar. E eu olhava para minha esposa, indignada com aquilo. Eu dizia, não acredito que esse homem está tendo coragem de fazer isso. De repente, imagino você numa hora dessa. aquilo foi saindo por cima da mão dele, assim, ó. Aí o povo começou.
a dar glória, e o pedaço do fígado subindo aqui. E dando glória, aleluia, aquela agonia. E eu olhando para a cara dele, assim, ele olhando para mim. Eu só disse assim para ele, nunca mais eu aceito um convite desse povo para participar de evento. Nunca mais você foi E nunca mais eu fui, sabe? E assim, é uma pessoa na Bahia de nome, que todo mundo conhece. Então, assim, eu olho assim e falo, pelo amor de Deus, que cara de pau, achar que não vai acontecer nada. Não, achar que Deus... Isso, acho que você que é acertona, né? Ela não tem erro, ela não tem todo defeito, mundo é de pensar né? assim, não, ela é a perfeitinha. Mas não mas é. pelo menos isso você não faz, né? Não faço. A Bíblia... Eu posso ter os meus erros, mas Sim, isso aí eu não faço, a Bíblia né? diz o quê, Wellington? Quem for santo, santifique-se mais. E sabe, quem for sujo, tá bom, suje-se mais. Mas eu não quero me sujar. Você tem que todos os dias buscar santificação. Se eu estou buscando santificação, é sinal de que eu não sou santificada completamente. Então, eu busco todos os dias consertar os meus erros com o Senhor, sabe? Porque você vai ver erro em todos os lugares. Aonde você for, você vai ver erros. Porém, se você comete um erro consciente, é uma coisa. Sim. Conduzido por alguém inconsciente é diferente. Sim. Entende? Eu estava involuntário, ali. Né? Eu estava ali. A gente faz coisas sem a gente perceber. Eu estava envolvida naquele evento involuntária. Entende? Eu vi a situação lá atrás e depois eu vi acontecer. Pronto, eu falei, não participo mais. Sim. Mas eu vi como foi feito lá atrás. E depois ele pediu um copo. E você já tinha cantado? Não, eu estava lá atrás, ia começar o evento. Aí depois, mas você cantou mesmo assim? Cantei antes do acontecimento. E nem disse nada também, você só fez sua parte. Não, eu cantei antes do acontecimento. Isso que eu falava, cantei, aí depois sentei. Depois que eu sentei que começou, veio a palavra e aí aconteceu começou isso. Todo esse show aí. Então ele pediu um copo com água, só que o copo não era com água, tinha um tal de um álcool lá dentro, porque ele jogou aquele pedaço, aquele negócio lá dentro, que ele falou que tirou da mulher e jogou dentro daquele copo. Entendeu? Só que o copo já estava lá atrás, ele mandou botar álcool, eu vi na hora. Então assim... Mano, depois de ter visto aquilo, é muito sinistro. Então, depois de ter visto aquilo... Gente, eu não vou dormir pensando nisso aí hoje. Sabe, a gente sabe de tantas loucuras que acontecem, de pessoas verem Facebook, se eu fosse escrever de igreja, um livro aqui de tudo que eu já vi também nesses bastidores, de várias matérias que eu fui fazer, principalmente nesse mundo gospel. Sim. Né? Sabe, de tantas coisas que eu já vi pessoalmente. Só que as pessoas que estão lá na frente, eu vou falar a verdade para você. Hoje, sabe o que é que as pessoas estão buscando, Wellington? Igrejas grandes, que tenham muitas visualizações, que tenha TV, que tenha internet, podcast, que tenha fama. Eles não estão buscando a Cristo. Exatamente. E não quero dizer que essas igrejas não tenham Cristo. Claro que tem Cristo. Jesus Cristo, ele tem um domínio e um controle de todas as coisas. Você não vai ter uma estrutura na igreja. Você pode ter. De jeito nenhum. Você não pode focar nisso, Você não pode focar nisso. E tipo assim, olha, a gente é tudo isso aqui, mas é só isso aqui. Não, você tem que ter a palavra, que é o mais importante. Que é o mais importante realmente de tudo. É tudo, né? Mas o que eu quero dizer é que o povo, ele não está buscando mais uma igreja que tenha palavra, que tenha ensinamento, que tenha presença. Não, eles estão buscando isso. Eles estão buscando profetadas, eles estão buscando locais grandiosos. Não, eu congrego naquela igrejona, no bairro tal. Eu não estou com Cristo, entende? Eles estão tirando o Cristo do centro da situação. E estão focando o tamanho da igreja, sabe? Quem é o pastor, conhecido ou não, conhecido que está lá. Eles estão focando isso, sabe? Só visualizações, crescimento, vantagens. Mas Cristo é simples. Cristo é simples, tudo que ele deseja é o seu coração e a sua transformação. É só isso, que ele possa entrar na sua vida e você fazer parte da vida de Cristo. É só isso, é simples. E as pessoas estão dificultando as coisas. Que é isso? Depois de uma palavra dessa, vai começar o culto de novo na tua igreja, se você não entendeu aí também. Olha, Bispo, muitíssimo obrigado. Obrigada a você, Wellington. Muito obrigado. O povo ficou esperando aqui falar de música, mas não vai. Vai na plataforma digital ouvir, vai ter um monte de música lá. Tem Espírito Santo, tem um monte de música lá. Tem versões do Espírito Santo também. Tem um monte de música lá. Eu vou estar gravando Espírito Santo em espanhol. Olha, isso que eu ia falar. Tem novidade aí. Você nunca tinha gravado nada assim, diferente? Não, meu pedido do meu esposo, ele pediu tanto que eu vou gravar em espanhol. Mas isso aí é de Deus mesmo, sabe por quê? Porque hoje a gente vê que muita gente está expandindo isso, né? O Cris Veron participou aqui com a gente via live, porque ele é da Costa Rica. Sabe o que ele faz? Ele ouve músicas que tem música brasileira, que não tem versão em espanhol. Aí ele mesmo vai lá e traduz e canta. Tá vendo? Olha que coisa, né? Se já tivesse, facilitaria, facilitaria, com certeza. Aí tem gente que fala, mas por que gravar assim? É importante você gravar em inglês, espanhol, o que for. Até porque as lives, né, tá levando a gente pro mundo inteiro. Exatamente. Que nem então, aqui pega em vários lugares, principalmente no Spotify. Entendeu? Então, é muita gente de fora que me procura pelo direct. Então, realmente, meu esposo, ele teve essa ideia de gravar em espanhol. Até hoje, aonde eu vou, ela é muito pedida, então eu vou ter que gravar. Sim, então vai estar no México e tudo quanto é lugar aí, nos países que falam espanhol. Mas como que acha nas redes sociais, tudo nas plataformas digitais, quem quiser procurar, quiser Tina saber? Ramos Oficial. Em todas as plataformas digitais está assim, Tina Ramos Oficial, THYNA. E tem pessoas que confundem, chama Tainá, mas não é Tainá, é Tina Ramos. Já até se acostumou, né? Já até se acostumou, né? É verdade, Que legal. Tina Ramos aí com H, THI.
THYMA, isso mesmo, Tina Ramos. E é isso, gente, se foi mais um programa, se você gostou ou não, o problema é seu, mas a gente falou tudo isso aí.